No Salmo 32, e nós vamos ler o verso 3, porque o Senhor tem entregue ladrões na nossa mão, e quem está feliz por isso, hein? Eu quero agradecer a Deus por vários testemunhos dos irmãos que reconhecem a palavra de Deus. E qual é? João 10:10, o ladrão vem. Se ele está vindo, nós estamos indo também. Está pensando que é só ele que está vindo? Nós estamos indo também, e nós estamos pegando aqueles que têm vindo roubar a casa de Deus. E Deus já entregou aqui de uma maneira muito forte, alguns espíritos ele entregou, não é? Várias pessoas na infância foram tocadas por espírito de abuso, várias pessoas na infância foram violentadas por esse espírito, e aqui na reunião das mulheres na terça-feira e na reunião dos homens, o Senhor curou várias pessoas, né, desse trauma, dessa influência espiritual, dessa herança, e nós estamos pegando, né? Nós estamos pegando os ladrões das finanças, nós estamos pegando os ladrões de outras áreas, e hoje, especificamente hoje, nós vamos pegar um ladrão específico nessa manhã. Um ladrão específico nessa manhã nós vamos pegar, amém? E eu quero mais uma vez, antes de ler a palavra e começar a mensagem, que nós oremos nessa manhã. Eu queria que você, por um momento, nós fizéssemos algo diante do Senhor. Esse momento que todas as pessoas estão segurando a Bíblia, eu quero que você diga comigo assim: Senhor, obrigado pelo Teu livro santo e toda a revelação que está disponível nas minhas mãos. Eu prometo ler o Teu livro, amar o Teu livro, gastar tempo com ele, em nome de Jesus. Me cobre com sangue agora, abre os meus ouvidos, eu quero pegar o ladrão que o Senhor vai entregar hoje. Então põe as armas das minhas mãos, em nome de Jesus. Salmo 32, versículo 3. Enquanto guardei silêncio, em outras versões, enquanto eu calei. O que aconteceu enquanto você se calava? Consumiram-se os meus ossos, pelo meu gemido durante o dia todo. Por quê? Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. E o meu humor, ou está falando aqui do meu tutano, da minha matéria que é dentro dos meus ossos, aquilo que tem vida dentro dos meus ossos, né? Se tornou em sequidão de estio. Veja as consequências da pessoa se calar. Quero que você veja as consequências do ser humano se calar. O ser humano não pode calar, porque o verso diz: enquanto eu calei, o que aconteceu? Consumiram-se os meus ossos. Você pode perceber que o calar, o silêncio, ele drena os ossos, a estrutura interior. Ele seca a vida dentro de você. E nessa manhã nós queremos pegar e trazer perante o tribunal de Deus o demônio do silêncio. Nós queremos trazer diante do Senhor o ladrão dos diálogos, o ladrão das conversas que deveriam acontecer, o ladrão das confissões que deveriam acontecer. Porque Davi foi roubado do seu discurso, foi roubado do seu diálogo e da sua confissão, e ele disse: enquanto eu deixei esse espírito me roubar, enquanto eu calei, enquanto eu fechei a boca, enquanto eu não falei o que eu devia falar, o que aconteceu comigo? Os meus ossos começaram a se secar, e eu comecei a gemer o dia inteiro, porque a tua mão pesava sobre mim. Então nessa manhã, mais uma vez, antes de sentar, diga comigo: Senhor, em nome de Jesus, eu pego as armas espirituais, e agora eu libero a minha boca, e eu tomo posse das armas, e trago ao Senhor o demônio do silêncio, e eu retomo agora o meu diálogo, a minha conversa, as minhas confissões, em nome de Jesus, e eu saio daqui vitorioso hoje. A minha vitória está na minha boca nessa manhã. Pode sentar dando graças ao Senhor. Aleluia. Em primeiro lugar, eu queria mostrar para a igreja o dom de conversar. Diga comigo, por favor, o dom de conversar. Eu quero que você preste atenção, porque o que vai acontecer no mundo espiritual hoje é muito forte, mas para que aconteça, você precisa entender a mensagem, tá bem? Então nós vamos caminhar na Bíblia,
para estudar o dom de conversar. Antes de eu me esquecer e de eu continuar, eu queria dar boas-vindas a irmã que está com a irmã Vanessa. Seja muito bem-vinda, querida, tá? Deus te abençoe, que bom que você veio ao culto conosco. Deus abençoe você, seja bem-vindo. Queridos, Deus deu ao ser humano o dom de falar. Você sabe que Ele não deu isso a nenhuma outra criatura, Ele deu isso ao ser humano. Eu quero que você entenda que quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, uma parte, que a imagem e semelhança é uma coisa muito discutida pelos teólogos. O que é a imagem e a semelhança de Deus no homem? Alguns teólogos dizem que é algo que o homem é na sua estrutura, algo que ele pode ser. Outros dizem que não é uma funcionalidade, é algo que ele pode fazer. E outros já dizem que não, que a imagem de Deus no homem é a capacidade dele de se relacionar. E na verdade, uma visão melhor vai entender que a imagem de Deus no homem são todas essas coisas. Elas envolvem os dons que Deus plantou no homem, esses dons capacitam o homem não só a se relacionar, e ele vai ter relacionamentos por causa da imagem de Deus nele, mas ele também vai poder fazer coisas com as mãos que outras criaturas não podem fazer, e ele vai poder funcionar por causa da imagem de Deus. Nessa manhã eu quero enfatizar que o que Deus colocou no homem foi a capacidade de se comunicar. Deus colocou no ser humano a capacidade de se comunicar. Não, você precisa ver comigo o poder da comunicação nessa manhã, porque o ladrão que nós vamos pegar hoje nessa manhã é o ladrão da comunicação, é o que rouba um dos maiores dons que Deus deu ao ser humano. Quando o ser humano comunica algo, ele realiza algo. O ser humano destrói algo comunicando, o ser humano constrói comunicando. O ser humano resolve problemas comunicando, o ser humano se torna ser humano comunicando. O ser humano, ele conversa com o próprio Deus. Eu quero dizer para você que o diabo teme muito esse dom, ele tem muito medo. Eu gosto de falar dos medos do diabo. Eu acho que ele não fica feliz comigo, porque ele pensa que muita gente tem medo dele, só que aqui quem tem medo é ele. Aqui eu gosto de enfatizar muito os medos que o inimigo tem. Diga comigo, o inimigo tem medo de eu falar. Olha, eu quero explicar para você como isso é uma realidade. Um dos maiores dons que Deus colocou em nós foi essa capacidade de falar. Nós temos o privilégio. Eu quero que você não abra mão de falar. Você pode me ajudar? Hoje você vai pregar comigo. Pode ter uma criança do seu lado ou um adulto. Eu queria que você fale para ele, não abra mão de falar. Não, você tem que falar. Tem algumas pessoas muito caladinhas que elas vão precisar ser libertas. Porque essa imagem de falar, essa capacidade de falar, Deus deu ao homem o poder de criar. Eu queria que você observasse que quando Deus criou, Ele apenas falou, tá? Ele apenas falou. Existe uma expressão na teologia chamada ex nihilo, que quer dizer que Deus criou as coisas do nada. Quando Deus foi criar, Ele não pegou matéria e começou a formar as coisas. Existe uma piada de uns médicos de genética que estavam tentando criar um ser humano, clonar um ser humano, fazer um ser humano do nada, né? Então eles começaram a trabalhar com a sua genética ali e eles queriam criar. Então na hora que eles foram criar, é como que Deus chegou para ele e falou, não, cadê a sua matéria? Você criou a matéria? Cadê a matéria? Você está pegando a minha matéria que eu criei para criar alguma coisa? Não, você não pode fazer isso. Você quer criar de verdade? Então cria a matéria. Eu quero saber se você pode criar alguma coisa. Ex nihilo significa essa divisão que Deus não criou a partir de nada. As estrelas não existiam, a matéria para fazer os planetas não existiam, Ele criou do nada. Essa é a capacidade de Deus. Quando Satanás tenta fazer alguma coisa, tem que ser do homem, pegar do que Deus criou e tentar fazer, porque não consegue criar do nada. Alguém dá glória a Deus e diz, só meu Deus pode criar do nada. Nada, não existia nada. Pai, Filho e Espírito Santo coexistindo de toda a eternidade passada, e não existia nada, porque o Salmo diz, antes que os montes fossem criados, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Eu gostaria que você pensasse que quando Deus criou, Ele falou, haja matéria, e aí haja luz, e haja, e Deus deu o mesmo poder ao homem. Eu queria que você lembrasse que uma das coisas primeiras que Deus fez para o homem fazer, não foi cuidar do jardim, não foi nem cuidar da sua esposa, nem dar um beijinho nela, não foi nada disso. A primeira coisa que Deus mandou o homem fazer do relato bíblico, quem se lembra e pode me dizer? Dar nomes aos animais.
A primeira atividade do ser humano, Deus falou assim, vem cá, não, você está sentado, vem cá, ironia, quem estiver mais perto de mim fica preparado, hein? Quem estiver mais perto de mim fica preparado. Deus fez você é o primeiro homem, bonitão assim, africano, entendeu? Ele fez assim, e ele gosta, se ele não gostar, sentia feito, entendeu? Fica bonito, entendeu? Parabéns aqui, dá uma salva de palma aí. Aqui, meu amigo, Black Lives Matter. Meu amigo, ele fez o homem bonitão assim. Aí falou, quer dizer, eu vou testar ele para ver se funciona. Quando Deus foi testar o homem para ver se funcionava, ele não mandou ele andar, dá um passinho aí. Tá funcionando. Não foi isso não. Levanta um peso aí. Não foi isso que ele mandou não. Dá uma olhadinha aí para ver se não, ele não foi isso não. Deus falou assim, fala. Leão, onça, zebra, tigre. Aí Deus falou assim, tá funcionando, pode voltar, tá funcionando, o que eu fiz está funcionando. Se o homem fala, ele está funcionando. Se ele não fala, não está funcionando. Diga comigo, Deus fez o homem para falar. Agora só os homens olham para mim, as mulheres olham lá para trás. Só os homens olham para mim. Fala para mim se não é verdade que homem gosta de calar a boca. Claro que não vai falar, vocês gostam de ficar calado? Fala se a gente não gosta de ficar calado. A gente, eu sou homem também. Fala se a gente não gosta de... Eu não vou falar nada. Chega de falar, eu falei demais. É ou não é verdade? É incrível como o homem trabalha contra aquilo que Deus criou ele para fazer. Deixa eu falar para os homens aqui, só os homens olham para mim. Deus criou o homem para falar. Ei, Deus criou o homem para falar. Você tem que falar no ouvido dessa mulherzinha. Você tem que falar nos seus filhos. Você tem que falar dentro da sua casa. Porque tem homem que não fala. Quem fala é a mulher e ela já fala porque ele não fala. Não culpam a mulher por falar, não. Ela só fala porque ele está calado. Tá? Não culpa a mulher por falar dentro de casa. Porque eu não era isso para pregar. Eu não vim pregar isso. Eu vou pregar outra coisa. Eu vou dizer que Deus, quando o homem está falando, o homem está funcionando. Porque Deus deu ao homem o poder de resolver problemas pela comunicação. Agora presta atenção. O inimigo sabe do poder que você tem. Não importa os problemas na vida do ser humano. Presta atenção. Não importa os problemas na vida do ser humano. Se ele conseguir se comunicar e falar com quem ele tem que falar, os problemas se resolvem. Fala para mim se não é verdade. Se você está sem emprego, o que você precisa? Falar com alguém. Às vezes você fala com um monte de gente errada que não te dá nada, mas se você encontrar a pessoa certa, que consegue mexer os pauzinhos, você tem emprego ou não vai ter? Se você conseguir precisar de dinheiro, eu não quero saber se você não tem crédito, se você não tem nada. Se você achar a pessoa certa para você falar com ela, você não precisa dar nada, você só precisa falar. Falar é o que resolve os problemas. Se você não tem mulher, é solteiro, é sozinho, o que você precisa é falar com uma. Se ela te ouvir, te escutar, se você falar do jeito certo e conseguir conquistar ela, você já está casado. A mulher a mesma coisa, entendeu? Às vezes a mulher fica esperando os homens falar, ela tem que falar também. Tem mulher que está solteira aí, precisa falar com alguém, você precisa se comunicar, porque se você falar, você vai tocar o coração de alguém. Alguém fala, se eu falar, Deus vai resolver o problema. A falha do homem é quando ele não exerce o dom de falar, e isso aconteceu no jardim. A primeira coisa que aconteceu foi que Adão se recusou a falar com a sua mulher. Aliás, você percebe que Deus, ele criou o homem para falar contra o seu inimigo. Quando Deus criou o ser humano, e você pode vir aqui de novo, Adão? Adão, vou precisar de você, bem rápido. Adão, fica pronto aí, porque eu precisava que o Nami viesse aqui, rapidinho. Nami, o seu papel hoje não vai ser muito agradável, mas você representa o inimigo, que antes de Deus criar o Adão, Deus já sabia que o inimigo já estava por aí, nas cercanias. E sabe do que? Deus sabia que o inimigo gosta de ó. Se há uma coisa que o diabo gosta de fazer é falar com as pessoas. Como tem crente que ouve o diabo, ele conversa. Talvez 80% desses pensamentos aí não são nem de Deus, nem de você, é de outra pessoa. Deus já sabia que tinha um falador que andava por aí no jardim, mas Deus olhou para o Adão e falou assim: não tem problema não, porque eu acabei de testar o microfone dele,
e ele já falou o nome dos animais tudinho, a minha confiança é de que na hora que o tentador chegar por aí, ele vai mandar ele rachar fora. Porque o dom mais importante que eu dei para o meu Adão foi falar. Meu Adão não precisa empurrar o inimigo, meu Adão não precisa chutar o inimigo, meu Adão não precisa brigar com o inimigo, meu Adão não precisa rolar com ele no chão, meu Adão só precisa abrir a boca e mandar ele rachar. Por quê? Porque eu botei autoridade na boca dele, eu fiz ele para falar, ele tem poder para abrir a boca e falar. Por isso que o inimigo, quando ele andou por ali, ele primeiro pensou assim: será que a Eva, que o Adão está por ali, é melhor eu chegar do outro lado, porque eu tenho medo daquele cara. Se aquele cara abrir a boca, eu vou ter que rachar. Então é melhor eu falar com quem gosta mais de ouvir do que falar, com quem gosta mais de ouvir. E mulher gosta de ouvir, passa o dia inteiro com o telefone no ouvido, porque ela gosta de ouvir. E aí o inimigo, ele chegou e falou assim: é melhor eu começar por outro lado, porque se ele não fala nada com ela, eu já ganhei metade da situação. E foi exatamente o que aconteceu. Quando o homem não fala com a sua mulher, tem alguém que fala. Sai fora, Satanás. Sai fora em nome de Jesus. Presta atenção numa coisa. Isso aqui é a maior realidade. Quando Deus colocou o homem no jardim, ele contava com o speech do homem, ele contava com a boca do homem, ele contava com as palavras do homem, mas o homem falhou na sua própria boca. Agora deixa eu mostrar a importância de falar no mundo espiritual. Deus conversava com o homem. Gênesis 3:8 falava que Deus, pela viração do dia, passava e conversava com o homem todo dia. Presta atenção, Deus não passou ali para conversar com as vacas, nem para conversar com os passarinhos. Deus conversava com o homem. Presta atenção, olhe para mim. Não existe nenhum lugar no universo onde Deus para conversar com alguma outra criatura, senão com o homem. Você pode perceber que uma das coisas mais importantes que Deus colocou no homem foi falar, foi conversar. Olhe para mim e diga: conversar. Deus gosta de conversar com o homem. A oração não nasceu em Mateus capítulo 6, quando Jesus ensinou o Pai Nosso. A oração nasceu em Gênesis 3:8, quando Deus passava pelo jardim todo dia e conversava com o homem. Deus falou: eu te fiz para falar, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Eu te criei para falar comigo. Enquanto você falar comigo, eu mantenho tudo em você. Enquanto você ficar na minha presença falando comigo. Eu sei que você tem outras pessoas para falar, mas você tem que falar comigo. Preste atenção que a oração não nasceu em Mateus capítulo 6, ela nasceu em Gênesis 3, verso 8, quando Deus passeava no jardim e conversava com o homem. Alguém diz: eu preciso conversar com Deus. Deus sempre resolveu os problemas entre ele e o homem, conversando. Quando Deus viu que o homem estava com problema, a primeira coisa que ele fez não foi mandar um anjo, não foi mandar uma tempestade, não foi mandar um dilúvio. Deus desceu para conversar com o homem no jardim. Alguém diga comigo: Deus acredita na conversa. Presta atenção, eu estou falando isso porque nós não acreditamos em conversa, porque o inimigo nos desiludiu de conversar, o inimigo nos desiludiu de fazer diálogo com as pessoas e com o Deus que nós precisamos conversar. As pessoas não oram como deveria, porque elas não acreditam em diálogo, elas não acreditam que precisam conversar com Deus, elas não acreditam que quando Deus fez um ser humano com essa boca, Deus queria ouvir palavras da nossa boca, Deus queria responder, Deus queria fazer o que a Gabriela veio cantar aqui: Senhor, eu estou falando, parece que o Senhor não ouve. Deus: não, Gabriel, eu estou te ouvindo, eu estou ouvindo sim, eu gosto que você fala. Às vezes eu deixo você no silêncio só porque eu quero ficar ouvindo você falar. Eu não falo nada porque eu quero ficar ouvindo você falar. Olha lá, está funcionando. Quem está orando está funcionando, quem está orando está fazendo a voz subir ao céu, e Deus está dizendo: esse crente está funcionando, esse homem, essa mulher está funcionando, porque eu estou escutando a voz dela. Eu vou te falar, eu vou te responder daqui a pouquinho. Não respondi ainda, porque eu gosto de ouvir você falar. A importância da conversa no mundo espiritual é tão grande que Deus é um Deus comunicador. Hebreus capítulo 1, versículo 2, diz assim, eu quero que você veja alguns textos, se você puder abrir, olha, eu não sei se a gente vai pregar aqui muito pouco tempo, porque essa mensagem, olha só, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e alguém diga comigo: Deus gosta de falar. Presta atenção, havendo Deus falado, Hebreus capítulo 1, verso 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais
pelos profetas. É como se Deus estivesse dizendo: eu venho falando com o homem há tanto tempo, mas aí ele prefere falar de um jeito mais especial. Antigamente eu mandei pais, eu mandei profetas, eu falei com Adão, eu falei com Abraão, eu falei com Moisés, eu falei com outras pessoas, eu mandei profetas, eu mandei Jeremias, eu mandei tanta gente falar com eles, mas nesses últimos dias ele falou a nós pelo Filho. Eu falei assim, Deus falou assim: eu não vou mandar mais ninguém, eu mesmo vou lá, eu vou lá agora conversar com eles de cara a cara. Quando Jesus nasceu e começou a conversar com os homens, era Jesus conversando, era o próprio Deus conversando com o homem. Eu estou falando com vocês por telefone, mas agora eu estou falando com vocês ao vivo. Eu nasci aqui porque eu quero conversar com vocês. E a palavra de Deus diz que Jesus se sentava no templo e as multidões o rodeavam e ouviam atentamente o que ele tinha para dizer. Era Deus falando com o homem, e Deus dizia para Jesus: fala, meu filho, fala com eles, porque eu gosto de conversar com essa gente, eu resolvo o problema deles através da conversa, eu gosto de diálogo. Por isso que existe pregação todo culto, é Deus falando. Por isso que a gente lê a Bíblia, é Deus falando. Deus gosta de falar, mas Deus precisa que o ser humano fale também. Deus deu boca ao homem, para o homem enfrentar o inimigo com autoridade. Eu quero ver que você saiba que o inimigo descobriu como roubar o poder de Adão. Adão, vem cá de novo, Adão. Por favor, vem cá rápido. Adão, fica disponível, porque hoje é o dia. Adão, coloca a sua máscara sobre a sua boca, simbolizando que o inimigo quer te calar. Olhe para mim, por favor. Existe um vírus por aí, e é incrível que esse vírus, ele vai bem na nossa boca. Essa tala na boca, ela não significa só que é algo que tem que sair da nossa boca para não pegar nos outros ou não entrar no nosso nariz. Espiritualmente falando, existe um projeto, existe uma intenção, existe uma luta, existe uma conspiração contra a boca do homem. Se eu puder calar eles, se eu puder fechar a boca deles, se eu puder fazer alguma coisa para eles não falar, eu não posso resistir o falar deles. Preste atenção, eu me lembro agora de Estevão, porque diz a palavra de Deus que ele foi trazido no meio dos fariseus e sacerdotes e trouxeram falsas testemunhas e falavam contra eles, mas a palavra de Deus diz que ninguém conseguia resistir às palavras de Estevão. Sabe, ninguém conseguia resistir às palavras. Deixa eu dizer para você, Satanás teme a sua voz. Satanás teme a sua voz e ele teme as palavras da sua boca. Por isso ele quer calar a sua boca. Adão, fica aqui por favor um pouquinho aí, caladinho. Porque esse é o estado que muitos crentes estão, muitos maridos estão, muitas mulheres estão, muitas pessoas estão. Satanás está roubando o diálogo, roubando a conversa, entristeceu o coração, magoou o coração. Eu quero te perguntar, uma pessoa ferida com raiva, o que ela faz? Cala a boca, ela se fecha. O que mais que ela faz? Ela se afasta e diz: eu não vou falar mais nada, eu não vou dizer mais nada, eu não vou fazer mais nada. E o diabo: ganhei, consegui calar, consegui fechar a boca, consegui tirar ela do grupo, consegui tirar ele, consegui calar a boca. Eu venci o homem, eu apenas roubei a fala. Fica aí, Adão, porque você está sendo atacado de vários lugares, Adão, e o objetivo é apenas uma coisa: fechar a sua boca. Eu vou dizer para você o que o homem pode trazer pela boca. Pela boca, o homem traz a verdade. Quando Deus chega numa situação e ele procurou Adão, Adão não estava, e a primeira coisa que Deus fez foi: Adão, o que aconteceu? Conversa comigo, Adão, fala comigo. E Adão tinha a oportunidade de falar a verdade sobre as coisas. Eu gosto de assistir filmes de advogados, eu gosto de assistir como é que fala? Seriados, né? De investigações criminais. Então, que eles procuram as testemunhas. Tudo que os investigadores podem fazer é trabalhar com as testemunhas. Ninguém trabalha sem testemunha. Ninguém consegue resolver o mal sem testemunha. Alguém tem que ser trazido para falar. Alguém tem que ser trazido para dizer a verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus colocou na boca do homem foi o poder de produzir a verdade. Foi o poder de trazer a verdade à luz. O diabo odeia tanto o homem, porque se o homem falar, se ele dizer o que viu, se ele
ele dizer o que ouviu, se ele falar o que os seus olhos viram, ele traz a verdade na situação. E quando ele traz a verdade, ninguém pode falar nada, ninguém pode contrariar, e o caso é resolvido, porque pela boca a justiça se estabelece, pela boca a verdade aparece, pela boca os inocentes são livres, pela boca os culpados são julgados, pela boca. Por isso Satanás coloca medo nas pessoas que têm que testemunhar. As pessoas que têm que testemunhar, quantas vezes o investigador chama a pessoa e ela fala: eu não vou no tribunal testemunhar, não adianta contar comigo que eu não vou lá falar. Quantos crentes estão assim? O diabo fala: se você falar eu te mato, se você falar eu te envergonho, se você trouxer à tona o que você sabe, eu vou te envergonhar. Deixa eu dizer para você, tem alguém com medo do seu discurso, tem alguém com medo do seu testemunho, tem alguém com medo de você chegar diante de Deus e falar a verdade. Sim, Senhor, meus pais pecaram. Sim, Senhor, meu avô traiu a minha avó. Tem traição na minha família. Sim, Senhor, eu preciso te entregar a depressão, porque ela vem de gerações em minha família. Sim, Senhor, eu preciso trazer o meu testemunho na corte celestial, porque a boca do homem produz a verdade. Alguém levanta uma mão para o céu e começa a glorificar, por favor. Glorifica mais enquanto eu descanso a minha voz. Alguém diz comigo: a minha voz é o instrumento de Deus para publicar a verdade e trazer a justiça. Alguém estende a mão para mim e abençoa a minha voz. Não há encantamento contra Jacó nesse lugar. Tem alguém que tem medo do som dessa igreja? Tem alguém que tem medo da voz dessa igreja? Tem alguém que tem medo do seu testemunho, da sua verdade? Deixa eu dizer uma coisa para você. A corte celestial precisa de testemunhas. Em Isaías 43:12, Deus diz: vocês são as minhas testemunhas. Em Isaías 44:8, ele diz a mesma coisa: vocês são as minhas testemunhas. Quando você não chega e não testemunha, quando você não comparece perante a corte celestial, Adão, fica bem ali de frente para cá, por favor. O juiz está aqui. Vem cá, Nicolas, por favor, fica bem aqui. Você vai representar o acusador. Ele traz uma acusação e ele quer acusar você. Mas o Adão, vem cá, chega bem pertinho do bench do juiz. E o juiz pergunta: você tem algum testemunho para mim? E você diz: eu tenho, seu juiz, deixa eu falar. Sim, seu juiz. Repreendo todas as enfermidades, repreendo tudo aquilo que Satanás tenha feito, me prender minha voz. Oh, então você veio trazer enfermidade para mim? Que bom que você veio trazer, porque olha, ele está ali te acusando o tempo todo, mas você não tinha vindo aqui falar dele. Mas agora que você deu o seu testemunho, essa corte registra o seu testemunho, e agora eu tenho o seu testemunho. Adão pode ficar do ladinho ali. Acusador, vem cá, por favor. Você tinha falado da enfermidade, não é? Que você podia colocar enfermidade nele. Só que eu tenho uma notícia para você. Ele veio e testemunhou, ele entregou você. Ele já testemunhou. Essa corte tem o testemunho dele. Você, infelizmente, eu não posso te dar esse caso. Eu sinto muito. Posso te dar outros, mas esse eu não posso te dar. Porque a corte trabalha com o testemunho de alguém. Alguém dá palma de palmas para o Senhor. Alguém dá uma salva de palmas para o Senhor nesse lugar. Nós estamos na corte celestial nessa manhã. E a corte precisa do testemunho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus justifica a pessoa que fala. Deixa eu mostrar isso para você. Provérbios capítulo 12, versículo 17. Quando você chega para orar e pedir algo para Deus, Deus precisa que a pessoa fale. Provérbios 12, 17 diz: quem fala a verdade manifesta a justiça. O juiz vira para Adão e pergunta: Adão, você pecou? Sim. Você fez o que estava errado? Sim.
Porque você falou a verdade, você justificou essa corte, então você trouxe a justiça para mim. Porque você falou a verdade, eu declaro você justificado. Eu não vou dar essa causa para o seu inimigo. Porque quem fala a verdade, o que diz Provérbios 23? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Porque o que a corte precisa é da confissão. Salmo 15, versículo 2. Diz a palavra do Senhor se referindo ao cidadão dos céus: ele anda irrepreensivelmente e ele pratica a justiça. E a forma que ele pratica a justiça é essa daqui: de coração ele fala a verdade. Você ficou magoado ou não ficou? Sim. Você ficou com raiva ou não ficou? Sim. Então você ficou muito chateado. Sim. Mas porque você falou a verdade que estava no seu coração, porque você não encobriu, porque você não mentiu, porque você não veio dizer: ah não, eu não fiquei chateado não, ah não, eu não fiquei com raiva não. Todo mundo sabe que você ficou, Deus sabe que você ficou, o diabo sabe que se você ficou, só faltava você chegar aqui e dizer: eu fiquei mesmo. E quando você fez isso, você justificou a corte celestial. Mas toda vez que Deus pergunta: você ficou chateado? Não, fiquei não. Por que você saiu de lá? Não foi por aquilo não, foi por causa de outra coisa, não foi por aquilo não. E Deus sabe que foi, Deus sabe a verdade, Ele já sondou seu coração. O diabo já falou para Deus, ele saiu de lá porque aquela fulana falou isso dele lá, ó. Ele já foi na corte, já falou tudo para o juiz. Quando o juiz te perguntar, saiba de uma coisa: ele já sabe de tudo. Salmo 32, versículo 6. O justo é aquele que fala, pelo que todo aquele que é piedoso orará a tempo de poder te achar. Gente, a pessoa piedosa não é a que se cala e vai para casa murmurando e fica 10 anos sem descobrir o que está no coração dela, fingindo que está tudo bem, escondendo a verdade no coração. Não, a pessoa que se cala é a que chega diante de Deus e fala assim: eu fiquei com raiva, Senhor, eu fiquei magoado, Senhor, eu não gostei daquilo, Senhor, tem mais, olha, aconteceu isso, Senhor, eu peguei as moedinhas na casa da mulher que eu estava limpando o chão, Senhor, eu roubei mesmo, Senhor, quer saber, eu botei mais gasolina do que era, Senhor, e sabe o que, Senhor, eu passei no caixa, me devolveram o troco, mas eu não quis devolver não, quer saber, Senhor, eu roubei mesmo. E quando você fala a verdade de coração, Deus diz: eu estou gostando porque eu fiz você para falar. Salmo 51, versículo 6, diz a palavra do Senhor: eis que desejas a verdade no íntimo. Deus deseja a verdade do que está no coração. Quantas vezes, olhe para mim todos vocês, quantas vezes Deus, o juiz de toda a terra, Ele te dá uma oportunidade de falar a verdade, e você, por medo, por covardia, por temor, por intimidação e por vergonha e por orgulho, hoje eu vou entregar todos os demônios que roubam o speech, todos os demônios que roubam a voz, por vergonha, por orgulho, por medo, por intimidação, você inventa outra história e não fala a verdade. Sabe, Deus enviará pessoas no seu caminho só para te fazer uma perguntinha: e aquele assunto foi assim mesmo? E você: que nada, rapaz, que nada, que lá não foi bem assim não, aquilo foi assim. Deus tinha te dado uma oportunidade de falar a verdade e você se esquivou, e você teve medo, e alguém vai chegar numa outra oportunidade e vai dizer: mas eu sei que aconteceu isso e tal, e você passou por isso. Eu fiquei sabendo que nada, não é assim não, rapaz, é outra coisa, é outra história, eu não saí de lá por causa disso não, foi por causa disso, foi porque aconteceu isso, e Deus te deu outra oportunidade e você falhou, e Deus está olhando para você e dizer: você não ama a verdade, você não ama a verdade, você tem medo da verdade, você tem medo de falar a verdade. Por que o juiz não pode te responder? Por que ele não pode bater o martelo em teu favor e te dar a causa? Porque quando o inimigo chegou, ele falou toda a verdade sobre você, mas quando Deus te chamou, você mentiu. Eu quero dizer uma coisa para a igreja: Satanás mente da porta do céu para baixo, ele só é mentiroso. Mas da porta do céu para dentro, quando Deus chama ele para comparecer, para testemunhar de alguém, só tem verdade. Ali dentro ele não mente de ninguém, ali dentro ele não inventa ninguém, ali dentro ele não difama ninguém. Quando ele chega com a pastinha dele lá,
Tudo que está escrito é verdadeiro. Tudo que está escrito é verdadeiro. Quer a prova aí, seu juiz? Tem o vídeo aqui, tá? Eu trouxe o vídeo para o senhor ver. Eu trouxe o vídeo, eu estava lá, seu juiz. Eu estava lá. Eu trouxe o vídeo para o senhor ver. Deus, não precisa não, eu sei que é verdade. Você não viria mentir aqui na minha corte. Você não viria acusar um dos meus filhos com mentira. Agora, incrível Deus, ele fica penalizado. Não é quando ele fala com o diabo, não. Ele fica penalizado é quando ele fala com a gente. Ele te deu uma oportunidade de falar, você encobriu. Ele te deu outra, você se esquivou. Ele te deu outra, você se escondeu. Ele te deu outra, você diz, não foi a minha mulher. Ele te deu outra, você diz, não foi o meu marido. Não foi o meu filho, não foi aquele pastor. Não, eu não, jamais eu faria isso. Deus está olhando aqui, ó. E você, não, jamais, eu não sou pessoa de fazer. Eu não tenho ciúme de ninguém. Eu, inveja, quem? Eu, jamais. E Deus está olhando e está vendo a verdade, e Deus está vendo que você não é capaz de falar a verdade, porque você não sabe que tudo que sai da sua boca é registrado como testemunho legal na corte celestial. Por isso Satanás ensina as pessoas a mentir, ele ensina as pessoas a negar, porque você nega o testemunho na corte, a corte não tem como te justificar, porque ela só trabalha com a justiça. Salmo 85, versículo 11. Salmo 85, versículo 11. Faze os seus nobres. Salmo 85, versículo 11. A fidelidade brota da terra e a justiça olha desde o céu. A fidelidade brota da terra e a justiça olha desde o céu. Presta atenção, se você quer que a justiça olhe do céu, quando a justiça olha do céu, vira para cá, por favor. Você chegou na corte, começa a clamar, levanta as duas mãos, começa a clamar, falar com o juiz. O juiz não está ouvindo não. Mais alto. Que cometi, Senhor. Aqui está, Senhor. Estou falando de coração, Senhor. Conhece os meus sentimentos, Senhor. Entrega a Ti neste momento, Pai. Amém. Tem pouco som aqui e o Adão fala muito baixinho. Senhor, Pai, confesso os meus erros a Ti, Senhor, neste momento, Pai. Tá bom, Adão, sabe o que está acontecendo, Adão? A justiça, a fidelidade está brotando da terra. Deus, quando ouve a verdade, Ele baixa o ouvido assim, alguém está falando a verdade. Continua, Adão, Deus está gostando. Confesso os meus erros, Senhor. Venha, Senhor, que Teu sangue me purifica, Pai. Chega, Adão, chega. Já recebi a fidelidade. Quando a fidelidade sobe da terra, quando os lábios que falam são lábios justos, porque falam a verdade, presta atenção, olha para mim, ninguém se distrai. Quando a justiça, quando a verdade começa a subir da terra, a fidelidade começa a subir dos lábios do homem, diz que a justiça olha de cima e encontra junto com a verdade no meio do caminho, e a questão fica resolvida. Estende a mão para Deus, estende uma mão para pegar na mão de Deus, estende uma mão. É a fidelidade, fala a verdade, continua falando a verdade. Senhor, Pai, te entrega a Ti, Pai, neste momento, Senhor, venha e usa-me, Pai, de forma aquilo que o Senhor queira. Presta atenção, a visão que Deus quer ter, é um homem com a mão estendida para Ele, dizendo, olha aqui a verdade, olha aqui eu pequei, meus pais pecaram, olha aqui a verdade de Deus, vai, continua, que eu estou estendendo a mão da justiça, a mão da verdade está vindo da terra, e a mão da justiça está indo do céu, e o que Deus vai fazer Deus vai fazer um pacto com a verdade que está vindo da terra, e nesse pacto entre Deus e o homem, o inimigo tem que virar as costas e ir embora, porque naquela situação, ele já perdeu. Como eu gostaria que os crentes acreditassem na verdade. Como eu gostaria que os crentes acreditassem na verdade. Agora não. Como eu gostaria que os crentes acreditassem na verdade. Como eu gostaria que eles acreditassem quando Deus está pedindo para abrir a boca e falar a verdade. Como eu gostaria, mas as pessoas têm medo da verdade. Fica aí, Adão. Fica aí. Porque o homem, ele foi feito para obter justiça pela boca. O homem foi feito para trazer cura na sua vida pela boca. Tiago 5,16 diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados.
Deus precisa que os homens conversem uns com os outros. Tiago 5,16 não está dizendo para você conversar com Deus. É incrível. Vários lugares na Bíblia Deus está dizendo: conversa comigo, fala comigo, rapaz, conversa comigo. Entra naquele quarto ali, rapaz, fecha a porta, conversa comigo. Vamos conversar, rapaz, nós temos um problema para resolver. Tu não está vendo aí, o inimigo já veio falar comigo. E você não vai falar não? Preciso que venha conversar comigo, rapaz. Essa coisa toda que está contra ti aí. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A corte celestial recebe muita acusação todo dia. E Deus manda um e-mail lá para o coração do crente. O e-mail chega no ouvido do crente, o Espírito Santo: vai orar, rapaz, vai orar. Aí o crente diz: daqui a pouco, Senhor, estou ocupado agora. Rapaz, acabou de chegar um problema aqui nessa corte aqui, rapaz, vai falar comigo, o inimigo está no meu pé aqui, falando de você, falando mal de você. Senhor, daqui a pouco, Senhor, eu estou ocupado agora, eu tenho que terminar meu trabalho agora, Deus, dá um tempinho aí, Deus. E Deus: rapaz, o negócio é sério aqui, rapaz, o camarada veio falar do seu avô, da sua avó, de todo mundo da sua família, veio trazer um negócio sério, que está acontecendo, está aprendendo tudo aí, e o crente chegou o e-mail lá, mas ele não responde. Mas tem hora que Deus não está chamando você para conversar com ele. Deus está dizendo assim: chama aquele vizinho que você tinha que ter conversado com ele e não falou. Chama aquele pai que você não conversa com ele. Chama aquela mãe que você recusa a ter aquela conversa. E marido e mulher que tinha que ter aquela conversa e não tem. E aquele assunto que vocês não conseguem conversar. Confessar as vossas culpas uns aos outros, para serdes curados. Eu quero perguntar: onde é que está a cura? Alguém me responde? Mais uma vez, onde é que está a cura? Onde é que está a cura? Na conversa, na boca, no diálogo. Mas o que é que o diabo diz para as pessoas? Não abre essa boca, não fala, rapaz, se você falar, eles não vão te entender, eu te garanto que eles não vão te entender. Olha, você vai se magoar se você abrir essa boca, ela não vai entender o que você está falando. Rapaz, você é doido de falar isso para o pastor, você está doido, rapaz, aquele cara aí não vai te, rapaz, olha, não abre a boca. E aquela mulher, não chega perto dela, rapaz, você sabe que ela não gosta de você. Ele vai ficar desesperado na hora que você disser: vou ligar, vou conversar, vou marcar a reunião, vou chamar aquela pessoa, vou fazer o que a Bíblia está mandando. Quero dizer uma coisa para você: o diabo vai entrar em pânico. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus não ficará sem testemunho. Deus não ficará sem testemunho. Sabe o que Lucas 19:40 diz? Que Jesus entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho, e as pessoas começavam a tirar, colocar ramos de folhas no chão, e uns colocavam as roupas, e os sacerdotes ficaram com ciúme, rapaz, de ver as crianças, rapaz, quando os adultos não abrem a boca, as crianças abrem a boca e começam a falar: bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Os sacerdotes chegaram para Jesus e falaram: você não vê essas crianças falando isso não? Você não vê elas falando isso aí não? Jesus falou: rapaz, se esse povo se calar, se eles não der o testemunho que a corte celestial está precisando, as próprias pedras vão falar. Mas a corte celestial não vai ficar sem testemunho. Só que tem uma coisa: se Deus tem que usar uma pedra no seu lugar, é porque Ele não vai poder fazer justiça para você. Porque Deus te deu uma boca para falar, Deus te deu uma boca para confessar, Deus te deu uma boca para você chamar a pessoa e resolver a situação. Olha, eu quero falar sobre o demônio do silêncio. Porque ele roubou a verdade. Ele ajuda as pessoas a fazer um pacto para esconder. Ele silencia a verdade das pessoas. Ele faz com que as pessoas omitam a justiça. Ele faz com que as pessoas encubram a verdade. Ele faz com que as pessoas... Deixa eu dizer o que o diabo faz. Vem cá, Júlio, vem cá, você é Deus. Agora vem rápido, que você é Deus. Você é Deus. E você vai dizer para ele: ele está com problema, Ele está com problema aí. E você diz, chega para ele e fala para ele confessar. Tenta convencer ele a conversar. Tenta convencer ele a dizer. Conversar, meu servo. Você tem que conversar. Confessa os seus erros. Confessa para mim. Porque para que eu possa fazer justiça na sua causa. Se você não confessar, se eu não souber o que está acontecendo, como que eu posso fazer justiça para você? Abra. Fala: não, rapaz, pelo amor de Deus, fala isso não. Se você falar isso, não vão te entender. Eles não vão entender não. Não fala não. Você abra para mim.
Não fala nada não, rapaz. Olha, você sabe, isso vai te dar uma vergonha. Isso vai te dar uma vergonha. Onde é que vai ficar o seu nome? Pelo amor de Deus, não fala. Eu estou te falando. Não fala, não fala. Se abra, fala a verdade. Seja justo, seja verdadeiro. Fala para que possa ser feita justiça para você. Se o juiz não souber o que está acontecendo, como que ele pode julgar? O juiz precisa saber toda a sua causa, tudo o que aconteceu. Se repreender, tem que ir embora. Se repreender, tem que ir embora. Só que eu não mandei ele repreender, não. Ele tem que escutar. Rapaz, se você falar, fala só metade. Fala só. Não, olha, você fala que você foi até lá, mas não fala que você fez aquilo. Não fala. Ele está treinado demais, ele não consegue. Esse crente aqui não é um dos que tem por aí, não. Os que tem por aí, eles ouvem o diabo falar, eles ficam, é mesmo, rapaz, será mesmo? Você quer saber? É verdade, rapaz, se eu falar, eu vou passar uma vergonha danada. Esse aqui não aguenta nem ouvir, ele já manda cair fora. Pastor, eu posso falar o que o senhor comentou comigo durante o culto, durante o louvor? Rapaz, eu estou sem tempo para pregar hoje, não estou querendo deixar ninguém falar não, mas fala um segundinho aí, rápido. É porque está bem com o que o senhor está pregando. E quando estava tendo louvor, o Senhor me mostrou, me falou o seguinte, que o diabo estava tendo uma causa no céu, porque a gente estava deixando de chegar próximo dele, porque a gente estava deixando de falar com ele. E o diabo já estava com aquela causa, assim, aquele crente, né? Exatamente por isso, que Deus não podia fazer muita coisa, porque nós não estávamos indo falar com ele. Obrigado. Acho que eu não vou chamar mais ninguém aqui na frente, senão o povo não vai deixar eu pregar hoje. Eu tenho que terminar a minha mensagem, Adão, fica aí. Mas obrigado, irmão Jorge. Olha aqui, ó. O homem faz pacto com o inimigo para esconder. Deus está falando aqui, fala, rapaz, o inimigo. Não, rapaz, pelo amor de Deus, não fala não. Aí sabe o que o homem faz? Quer saber? Eu vou falar nada, você está doido? Eu vou falar isso nada. Com quem que ele fez pacto? E tem muita gente que levou para o túmulo, morreu e nunca falou o que aconteceu. E aí deixou essa herança para os filhos, para os netos e para as gerações. Coisas encobertas, ó. Coisas encobertas. Quem roubou o diálogo? Satanás roubou o diálogo. Quem roubou a conversa que tinha que ter tido? Mas quem fez o pacto? O ser humano. Ele, em vez de se aliar com Deus que mandava fala, ele se aliou com o inimigo. Agora tem alguém aí, Adão, fica aqui. Tem alguém aí que já percebeu que em algum momento você fez uma aliança com o inimigo sem saber? Quando você, em vez de falar, você decidiu não falar? Então deixe-me terminar aqui, porque o inimigo trouxe alguns para ajudar. Deixa eu falar essa ideia. Em Mateus 12:45, Jesus disse que quando o espírito sai do homem, que ele quer voltar, ele não volta sozinho, ele traz mais 7 com ele. Já me tiraram de lá, eu quero ver se com 8 eles conseguem tirar. Essa é a ideia. Ele traz reforço. Eu quero dizer para você que o demônio que rouba os discursos, que rouba as conversas, ele traz reforço. O primeiro reforço que ele traz é o medo da verdade. Olha, eu gosto de assistir os filmes e é incrível, toda a história é a mesma. Acontece uma situação, a pessoa encobre dos parentes. Deixa eu dar um exemplo rapidinho aqui. A moça conhece o rapaz, eles se encontram em algum tipo de situação. Ela é maravilhosa, ela é a salvação da vida dele agora, porque ele estava arrebentado, quebrado, escorraçado, um monte de processo contra ele. Só que quando ele encontra ela, como ela muda a vida dele, ele não fala nada. Quem já viu esse tipo de filme? Ele fica caladinho, ele não fala nada. Ele passa para ela a ideia de que ele é tudo aquilo que ela está pensando. Ele é aquilo, mas ele tem medo da verdade. Qual o medo que ele tem? Se ele falar a verdade, será que ela vai me querer? É ou não é? Se ele falar quem ele realmente é, ela vai me querer? Mas o que acontece? O que acontece no restante do filme? O que acontece? A verdade aparece. E quando aparece, o que acontece? Acaba o relacionamento, destrói o relacionamento. Então o que passa? Você precisa ter coragem de amar a verdade desde o começo. Segunda coisa, medo de magoar as pessoas. Se eu falar isso para minha mãe, eu não sei como é que ela vai pegar isso. Se eu falar isso para o meu marido, eu não sei se ele vai entender, então é melhor eu calar. Deixa eu dizer uma coisa para você, é muito mais fácil fazer pacto com o inimigo para esconder por causa da vergonha e do medo de falar, do que se aliar com Deus e dizer, eu vou confessar, eu vou falar tudo, eu não quero saber se vai destruir minha reputação, se vai gostar de mim, se não vai gostar, eu vou falar. Você está entendendo como é difícil para a gente amar a verdade? O terceiro inimigo é a intimidação, medo do que as pessoas vão pensar,
Medo, olha, se você falar isso, você pode imaginar o que seu filho vai pensar de você daqui para frente? Se você falar isso, você pode pensar o que seus irmãos, o que a igreja vai pensar de você daqui para frente? Então vem esse medo. Satanás não veio sozinho, ele trouxe vários aliados com ele. Agora eu quero falar sobre um que as pessoas não lembram muito, que é o orgulho. O orgulho, eu não falo porque não foi eu que errei, não foi eu que fiz errado. Se ela quiser conversar, ela tem que vir para mim. Ela tem que vir para mim. Se a gente for resolver isso, ela que tem que vir, ele que tem que vir. Eu não tenho obrigação nenhuma de sair do meu lugar e ir falar. Eu não fiz nada errado. Orgulho. Satanás, a única coisa que ele quer é roubar o discurso. Então ele trouxe o medo, ele trouxe a intimidação, ele trouxe o orgulho, aí ele traz a vergonha. Rapaz, você pode imaginar, você vai passar uma vergonha se você falar isso. Deixa eu dizer, o demônio que rouba o silêncio, isso é, que rouba os discursos, ele não vem sozinho. Ele rouba as conversas que o homem deveria ter. Quantas coisas poderiam ter sido resolvidas se apenas a pessoa tivesse tido aquela conversa? O poder que Deus deu ao homem de resolver as coisas do diálogo, eu quero dizer, ele afasta você, tá? Ele convence você a se afastar para roubar de você a oportunidade de você terminar falando com aquelas pessoas e resolver os problemas, entendeu? E aí o seguinte, quando a pessoa se afasta, por exemplo, tem muita gente que sai da igreja, ela se magoa por alguma coisa e ela se afasta. O diabo diz, vai embora, vai, se afasta. Aí quando alguém liga para ela vir, por que você saiu? Não, foi porque o meu trabalho mudou. Deus sabe que não é nada disso. Deus sabe que não é nada. Não é porque agora eu moro longe, está difícil para eu chegar. E Deus está falando com o pastor naquela hora. Mentira. Deus está falando tudo que não é nada daquilo, é outra história. Mas a pessoa, ela tem medo da verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das orações que nós vamos fazer nessa oração é: me perdoa por todas as vezes que eu tive medo da verdade. Alguém pode ficar de pé nesse lugar? Eu ainda vou pregar mais 5 minutos, mas eu quero que você fique de pé nesse lugar, por favor. Adão, pode voltar, Deus te abençoe, Adão. Eu quero falar sobre os diálogos roubados. Preste comigo, já vou terminar aqui, mas olha, pais e filhos, quantas conversas eram para ter tido? Quem pode levantar a mão para dizer para mim que tinha que ter tido conversas entre você e seu pai que nunca tiveram? Diálogos foram roubados entre os pais. Agora, quais os diálogos que foram roubados entre marido e mulher? Não levanta a mão não. Quantos assuntos era para ter conversado? Aliás, tem casais que nunca tocam em certos assuntos. Não, isso a gente não conversa. Esse assunto aqui em casa, a gente não fala sobre isso. Ah, é? Tudo aquilo que o diabo impediu você de falar, ele tem direito de se esconder ali. Se tem silêncio, o diabo está escondido. Porque na hora que você fala, ele sai para fora. Qual é a área que você não fala? Olha para mim, por favor, vou terminar a mensagem. Mas eu tenho que falar isso aqui. Eu tenho que falar isso. Tem pessoas que não falam absolutamente nada de si. Conversa sobre tudo. Por que as pessoas falam umas das outras? Para não falar sobre si. Por que as pessoas falam do que acontece no mundo, do que acontece por aí? Porque não quer falar de si. O diabo põe as conversas que é para ele falar, fala sobre isso, conversa sobre isso. Olha, sabe aquele vestido que está em promoção lá na Machos? Olha, e sabe aquela não sei o que está ali? Olha aquela nova ferramenta que tem no BJ's, que tem lá no Home Depot. Olha, e sabe tal, e sabe isso e aquilo, mas não fala de você. Meus irmãos, vou falar uma coisa para você. Hoje nós vamos entregar nesse altar os diálogos roubados, os assuntos roubados, que tiveram vergonha de falar, tá? Libertação da boca cativa. Eu quero falar nessa manhã que Deus vai libertar a boca cativa. Deus vai libertar as bocas que foram silenciadas pelo inimigo. Deixa eu falar 2 versículos ou 3 aqui para você. O Salmo 32, versículo 25, o Salmo 22, na verdade. O versículo 25 diz a palavra do Senhor da seguinte maneira: de ti vem o meu louvor na grande congregação. Eu pagarei os meus votos perante os que os temem. Em outras palavras, eu vou lá na frente da testemunha, mas não só isso, não. Eu vou falar diante do povo o que Deus tem feito por mim. A minha boca está livre. Eu vou falar. Eu vou falar. O Salmo 51, o verso 15, diz a palavra do Senhor: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Alguém abre as mãos e diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor.
Eu estou falando nessa manhã das bocas que estão sendo liberadas nesse lugar. Por favor, não tenha pressa. Salmo 40, versículo 10, a palavra de Deus diz, o salmista diz: não ocultei dentro do meu coração a tua justiça. Isso é, a justiça de Deus está aqui dentro, mas eu não falo. A justiça de Deus está aqui dentro, os bens de Deus estão aqui dentro, as coisas que Deus está me falando estão aqui dentro, mas eu não falo. E Davi está dizendo: não ocultei a justiça do Senhor, mas eu apregoei a fidelidade, a tua salvação. Eu não escondi da grande congregação a tua benignidade, a tua verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você: algumas pessoas, para Deus poder fazer o milagre, Deus só está esperando ela falar, Deus só está esperando ela abrir a boca, Deus só está esperando ela abrir a boca e dizer o que precisa dizer. Eu quero dizer uma coisa para você: a tecnologia hoje facilita a comunicação. Você pode falar por telefone, mas você também pode falar por text, você pode falar por vídeo, você pode falar por áudio, e você pode falar por escritos. Nós temos tudo para parar de encobrir a verdade. Se você não quer encontrar a pessoa cara a cara, manda um text para ela. Se você não quer ver a pessoa, manda um áudio para ela. Mas você pode falar e resolver as situações. Eu quero que você ore nessa manhã também por todas aquelas coisas que ficaram encobertas na sua família. Coisas que você hoje está enfrentando, mas os que morreram levaram para o túmulo. Eu quero que comece a vir no altar as pessoas neste lugar, que Deus vai libertar, que Deus vai libertar. E pode vir, eu sei que tem espaço aqui para todo mundo, e você pode começar a vir, porque nesse momento nós vamos orar pela libertação do discurso. E a libertação da boca está acontecendo nesse momento. Cada pessoa que está vindo nesse altar está tendo vitória sobre o espírito do silêncio, o espírito que rouba a comunicação. Quantas coisas ficaram caladas. Eu creio que Deus falou com alguém nessa manhã, coisas que você tinha que ter falado, coisas que você já tinha que ter confessado, coisas que você tinha que falar com alguém lá do Brasil, um vizinho, a mãe, o pai, um irmão, uma irmã, alguém que você precisa conversar. Nessa manhã, pelo sangue de Jesus, eu quero declarar que Deus está liberando os discursos nesse lugar. Deus está liberando os discursos nesse lugar. Eu vou começar a cantar um louvor aqui, para que você comece a entrar na presença de Deus e orar. E eu quero que você diga para o Senhor: eu vou falar, eu vou abrir os meus lábios. Eu estou aqui nessa manhã para vencer tudo aquilo que fechou a minha boca. Eu abro a minha boca nessa manhã, enquanto eu canto assim: aquela dor na cruz que eu sentia, com aquele gesto eu dizia claro que eu te amo, pra não te ver nos braços do inimigo, sofrendo para sempre no castigo. Hoje, pros meus braços eu te chamo. Eu tenho um paraíso pra te oferecer, eu tenho uma vida nova pra você viver. Eu tenho salvação, eu tenho luz, eu sou o Rei da Glória, eu sou Jesus. Sou tudo, basta só você querer. Ajoelhado onde você está, ou com as mãos erguidas, você diz: abre os meus lábios, Senhor. Abre a minha boca nos discursos que eu tenho que falar. Tudo que eu fui impedido de dizer, Senhor, eu vim trazer nesta manhã. Eu quero a coragem para falar. Eu renuncio toda a covardia. Eu não vou fazer aliança para esconder. Eu faço uma aliança nesta manhã para falar a verdade, segundo o meu coração, em nome de Jesus. Enquanto a pastora está dedilhando o violão, eu quero orar por você. Estenda as mãos, estenda as mãos. Alguém começa a falar com Deus, dizer: Deus, abre os meus lábios, abre os meus lábios. Abre os meus lábios, 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 abre os meus lábios nessa manhã, abre os meus lábios nessa manhã, abre os meus lábios. Me dá coragem para ligar para aquela pessoa, me dá coragem, me dá graça, me dá o momento certo, me dá as palavras certas. No meu falar tem solução, no meu falar a solução está. No meu falar, Jesus vai operar. No meu falar, o anjo vai chegar e resolver a situação. Olha aí. No meu falar, o Senhor vai justificar. No meu falar, o Senhor vai operar. No meu falar,
e na minha confissão. Deus espera que eu fale a verdade. Deus espera que eu seja transparente. Deus espera que eu traga fidelidade. Deus espera que eu seja crente na verdade. Na verdade. Deus espera que eu seja corajoso para falar dos meus sentimentos. Deus espera que eu seja virtuoso para falar dos meus pensamentos. Deus espera que eu seja como Ele que fala, como Ele que declara. Deus me chamou para falar, a minha boca vai se abrir hoje e eu vou declarar a verdade. E eu vou falar o que eu penso e o que eu sei. Eu não vou mais encobrir, eu não vou mais esconder, eu não vou mais temer. É isso que eu vou fazer. Eu não vou mais encobrir. Oh, aleluia. Oh, louvado seja Deus nessa manhã, que está liberando os lábios do seu povo. O Deus nesta manhã que está pegando o demônio do silêncio. Senhor, nessa manhã, como igreja, nós trazemos a esse altar o demônio do silêncio, o espírito mudo que rouba os discursos do povo, aquele espírito que rouba as palavras que resolvem a situação. Deus, em nome do Senhor Jesus, agora eu declaro que todo silêncio nas famílias, todo silêncio entre os casais, todo silêncio entre os pais e os filhos, seja agora cancelado pelo Senhor. Satanás entrega os discursos da igreja, entrega as confissões da igreja, entrega o que o povo tem que falar, entrega o que as pessoas têm que dizer umas para as outras, entrega a informação que está escondida. Entrega, 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 entrega agora, entrega agora nesse altar. O que o silêncio roubou, entrega. O que o silêncio roubou, entrega. Entrega nesse altar. Adão foi feito para falar. Adão foi feito para conversar, resolver as coisas no diálogo. Adão foi feito para acreditar em Deus. Deus está nessa conversa. Deus está nessa reunião. Deus está nesse assunto. Deus está nessa explicação. Deus está na comunhão. Aleluia. Alguém olha para mim nesse lugar, por favor, meus irmãos. Alguém olha para mim nesse lugar, por favor. Meus irmãos, quantos reconhecem que o que eu preguei hoje é uma grande verdade? Eu queria que você deixasse só as mãos abertas assim diante do Senhor. Os anjos estão aqui nesse lugar, passeando nesse lugar. Os anjos estão aqui, os anjos estão aqui. E eles estão nesse momento vendo quantas pessoas foram covardes, quantas pessoas foram intimidadas. E você devia ter falado e não falou. Você foi embora, você calou, você escondeu, você dormiu e você chorou, mas você não falou. Levantou outro dia, você continuou sua vida e os anos passaram e tem passado até hoje. Mas alguém quer prometer diante de Deus que vai começar a falar? Alguém quer fazer isso? Alguém quer pegar o espírito da coragem e dizer: Deus, eu vou me aliançar contigo. Não vou temer ninguém. Não vou ter medo de pastor, não vou ter medo de pai, de mãe, de marido, de mulher. Não vou ter medo de ninguém, não vou temer, eu vou falar. Eu não quero saber quem vai pensar, o que vai pensar, o que vai achar. Senhor, vai comigo porque eu estou indo falar. Senhor, vem comigo porque eu vou abrir a boca. Aleluia. Quem aqui acredita na verdade? Quem acredita que a verdade cura? Que a verdade sara? Irmãos, se nós somos guerreiros nessa igreja, nós não podemos esconder a verdade. Deus está nos entregando todo tipo de espíritos que nos roubam. E esse aqui o Senhor falou hoje, esse espírito, nós pegamos ele hoje. Nós não poderíamos terminar o mês de junho sem pegar esse espírito. Porque tem outros, e Deus já está falando comigo sobre outros, mas hoje, em nome de Jesus, silêncio, hoje é o seu dia. Silêncio, hoje você acaba, hoje nós te silenciamos. Hoje nós te botamos por terra. Hoje nós te denunciamos perante o Senhor. E nós liberamos as bocas do povo de Deus. Irmão,
Quantas pessoas o pastor manda mensagem e não responde? Não responde. Pastor não. Conversa com todo mundo, menos com o pastor. Porque o diabo diz, não fala com o pastor. Menino, pelo amor de Deus, você está doido de falar com o pastor? Você está doido. O pastor não se fala com vários, você vai falar com o pastor. Você fala com qualquer pessoa nesse mundo, menino. Não fala. Vai começar a querer saber de uma coisa. O pastor é ocupado demais. Aquele homem é ocupado. Você não tem ideia como aquele homem não tem tempo nem para comer, rapaz. Eu queria que você perguntasse para o diabo, o diabo, porque você tem tanto medo de eu falar com o pastor? Rapaz, você tem um medo violento, não tem? Quer saber? Eu estou achando que eu vou conversar com ele. Estou achando que você está com muito medo de eu falar com aquele homem. O que aquele homem tem que você tem tanto medo de eu falar com ele? Deixa eu dizer para você. Eu sei do que eu estou falando. As pessoas não têm medo de mim por causa da minha pessoa. Elas têm medo de mim porque o diabo diz para elas assim, não fala. Estou cansado de receber pessoas aqui. Eu recebi uma irmã aqui de uma outra igreja. Ela marcou uma hora, no meio da semana. Quando ela chegou aqui, ela falou assim, pastor, você não sabe a guerra que eu tive para chegar aqui. O diabo falava para mim assim, não fala com aquele homem, não fala com aquele homem, não fala. Se você falar, fala só isso, não fala isso. Irmão, ela me contou tudinho depois. O diabo tem medo de você chamar sua esposa, lindona, vamos ter uma conversa aí, irmão. Vamos ter uma conversa, tem uns negócios aí para eu te falar. Faz um cafezinho para nós, vamos conversar. E o marido, e a bonitona tem que falar, como é que eu falo? Gatão. O gatão. Não, eu acho melhor o gatinho. Vamos tomar um cafezinho ali. E o cara tá pensando que é um cafezinho. Aí vem uma espada desse tamanho. Mas enfia a espada com carinho. Vai enfiando, bota óleo e enfia. Um pouquinho mais de óleo e vai apertando. Mas por favor, fala. Eu quero perguntar para as mulheres aqui. Para as mulheres. Porque mulher é assim, deixa eu te falar com mulher. Eu não sou mulher não, mas eu sei. Mulher é assim. Ela não fala, mas ela quer que ele saiba. Eu não vou falar, não é possível que ele não vai. E ele não vai mesmo, ele vai morrer. Eu estou falando sério para vocês, ele vai morrer, partir para a eternidade com Deus, sem saber. Porque você nunca falou para ele o que ele não é mulher para perceber. Vou falar para as mulheres, ajude seu marido, por favor. Você tem... Mas ele não me escuta, Paulo, isso aí já é o diabo falando, não entra nessa não. Não entra nessa não. Se você souber falar, porque a mulher assim, quando ela quer saber falar, ela sabe. Quando ela não quer, ela também sabe. Mas quando ela quer saber falar, não tem homem que não escuta. Irmãs, vocês precisam falar. Eu queria defender as crianças aqui um minutinho, por favor. Eu queria defender as crianças. Quando eu era criança, a coisa que eu mais sentia falta. Meu pai era um pastor, ele era um homem que provia para casa. Ele era um homem bom como ele foi e ele é até hoje. Mas meu pai não conversava. Meu pai tinha dificuldade de falar. Meu pai não me chamava para conversar. E às vezes, olha, presta atenção, às vezes meu pai vinha me oferecer dinheiro. E eu não queria. Porque o que eu queria não era dinheiro. O que eu queria era que ele conversasse. Que ele falasse comigo. Mas ele não sabia disso. Nem eu também tinha coragem de falar. Você está entendendo como é que o diabo amarra a boca de um e amarra a boca do outro? Deixa eu dizer, você precisa deixar uma criança falar. Você precisa chamar uma criança para conversar. E quando você chama ela para conversar, você fica da altura dela, você senta no chão assim, ó, e fica nos olhos. Juninha nem precisa. Você fica de olho no olho com ela e você começa a conversar para ouvir a pessoa falar. Agora, tem algo que eu vou fazer aqui nessa manhã. Nós vamos ungir os ouvidos, do tipo assim, eu não vou poder ungir todo mundo, você vai colocar a mão no ouvido. Porque na hora que a pessoa começar a falar, vai vir um demônio e falar, não escuta isso. Não escuta e não deixa nem o outro terminar de falar e já está falando, porque não consegue ouvir. E agora, nós vamos orar pelo ouvido.
Nós vamos dizer: Senhor, quando alguém vier falar comigo, Senhor, deixa eu ouvir essa pessoa. Tira os demônios que dizem para eu não escutar ela. Tira os demônios que me dão impaciência, me dão uma raiva, me dão uma irritação, que eu não aguento ouvir a voz da pessoa. Senhor, eu renuncio esse demônio no meu ouvido, eu mando ele embora agora em nome de Jesus. Que toda vez que alguém vier conversar comigo, esse ouvido vai estar aberto. Eu santifico esse ouvido para ouvir. Eu proclamo que todo demônio que arranca o ouvido, que impede o ouvido de ouvir, agora sai. Nós te reconhecemos aí. Nós te reconhecemos aí. Nós sabemos que você impede de ouvir, nós sabemos. Mas nós te cancelamos agora em nome de Jesus. Você percebe? Eles trabalham juntos. Um chega no ouvido e fala assim: se ela falar, eu tranco o ouvido. Pode deixar, não se preocupa não. Ela já não vai falar porque eu estou trancando a boca. E o outro: não, pode deixar que eu tranco o ouvido, porque se falar eu tranco o ouvido. Você está entendendo como o negócio é difícil? Há uma guerra contra a nossa comunicação. Domingo que vem Deus vai pregar outra coisa, mas hoje Deus está derrubando o demônio da comunicação. Hoje, nesse lugar, Deus nos deu o poder de falar. Deus nos deu o poder da pessoa nos ouvir. Se alguém disser para mim assim: pastor, eu falo, mas ele não me ouve. Espera aí, ele vai te ouvir. Se você se humilhar diante de Deus, se você souber se humilhar diante de Deus, Deus vai desentupir o ouvido que não te ouve. Pastor, é um filho que não me ouve. Ele vai te ouvir. Deus deu ouvidos nele para te ouvir. E você precisa acreditar nisso. Agora, em nome de Jesus, as mãos erguidas mais uma vez. Põe nas mãos as armas de Deus, nas mãos de cada pessoa agora. As armas do amor e as armas da compaixão. Para falar com amor. Alguém diz: falar com amor. Segunda coisa: falar com humildade. Terceira coisa: falar sem raiva, sem ira, sem ofensa. Falar a verdade em amor. É assim que a Bíblia manda. Amém, queridos? Eu quero abençoar você nessa manhã com o poder de falar. Eu não estou te dando nenhum dom novo, eu só estou redimindo o dom que Deus te deu. Eu aplico o sangue de Jesus na boca de todas as pessoas que estão aqui. E se alguém quiser tocar sua boca, declare: o sangue está na minha boca agora, eu recebo o sangue de Jesus. Eu recebo o sangue que libera a minha boca nos discursos que eu tenho que falar. As coisas que eu tenho que falar com meus filhos, com meus parentes, com meus avós, com minha mãe, com meus vizinhos. O que eu tenho que falar com meu pastor, eu libero agora. A minha boca está liberada. Eu te abençoo agora em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo agora em nome de Jesus. Eu te abençoo.